Bom, acho que podemos começar. Boa noite a todos. Muito obrigada por todos estarem aqui essa noite. Eu acho que o assunto bate-papo aqui vai ser bem legal. Para quem não me conhece, eu sou a Nick Maciel, responsável pela área de apoio e desenvolvimento aqui da Daqui para Fora. E eu trabalho com os alunos que já embarcaram. E hoje a gente vai receber a Mari Curi, responsável pelo Talent Attraction da Ambev. E a nossa intenção hoje com esse bate-papo é entender como que as empresas, principalmente a Ambev, veem os alunos internacionais, o que eles buscam em jovens recém-formados, quais programas eles oferecem, enfim, assuntos do tipo. Bom, Mari, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. É sempre um prazer receber o pessoal da Ambev aqui. E, bom, pode se apresentar, por favor, me conta um pouquinho sobre você, sobre sua formação acadêmica, o que você faz no Ambev. Boa. Primeiramente, obrigada por me receberem aqui. Sempre também adoro participar desses papos, dividir um pouco, né, da minha experiência, do que eu estou vivendo agora também no mercado de trabalho, porque eu lembro também quando eu entrei para a faculdade, quando eu estava no meu período também desse início, de ter muita curiosidade, de querer entender um pouco o que as pessoas pensavam que estavam do outro lado da mesa. Então, adoro estar aqui, adoro poder compartilhar com vocês. Então, super obrigada aí pelo convite. Me apresentando rapidinho, né? Marina, eu sou de Salvador, sou baiana, sotaque às vezes já me entrega de cara. Eu fiz faculdade fora, então acho que é legal também, vai ser super rico o papo, podendo contar um pouco também da minha história. Eu estudei em Georgetown, em Washington, D.C., fiz relações internacionais, foi uma experiência incrível, eu passei os 4 anos lá, mas meu coração sempre foi brasileiro. Tinha essa vontade de voltar, de fazer carreira aqui. Eu acho que na época eu tive bastante dúvida, né, de como fazer essa transição de volta, né, porque acaba que quando você se insere na faculdade, você começa a ver as opções lá fora, mas eu tinha essa paixão, eu tinha essa vontade de voltar, e eu me encontrei num Summer da Ambev, então, um Summer para pessoas que estavam fazendo faculdade lá fora, então foi assim que eu comecei minha carreira aqui dentro, em 2016, na área de vendas. Depois disso, eu entrei para o trainee, aí comecei a fazer carreira, né? Pude conhecer todas as áreas e me encantei por people, né? Que é a área que a gente chama de gente aqui. Tô na área de people desde 2018, final de 2018, fui analista em Salvador, fui gerente no Rio, então tive oportunidade de ter time muito cedo na minha carreira profissional na companhia. Sim. Gerente de gente no centro de distribuição, que é onde a gente tem nossos vendedores, nossa logística. Depois promovida para São Paulo no passado como especialista de atração de talentos, e hoje eu cuido de todos os nossos programas internacionais, então toda a parte de atração internacional e toda a parte também de célula de hunting, que para vagas mais sêniores fica comigo e aqui com o meu time. Também hoje tem um time aqui no corporativo, inclusive hoje eu estou em São Paulo, estou confundindo aqui, mas eu estou no escritório, tive a chance de vir aqui, a gente está aberto para quem quiser, então foi legal poder vir aqui e tá no escritório, tá com o meu time, nem que à distância e com máscara. Isso. Mas hoje eu cuido aí dessas frentes na Ambev. Que ótimo. Bom, você tem uma experiência já bem rica aí na Ambev, né? E o que você acha que, como você já estudou no exterior, você acha que isso impactou muito no seu desenvolvimento e até no seu autoconhecimento? O que a questão de estudar no exterior te ajudou na sua carreira profissional? Você acha que teve um ponto mais forte, que isso fez diferença para você? Legal, acho que são perguntas super interessantes, né? Querendo ou não, acho que principalmente as pessoas pesam ir para fora ou não ir, né? O que muda na sua carreira? Acho que, falando pessoalmente, eu gosto de pontuar muito a maturidade que estudar fora desenvolve nos alunos. Eu vejo isso até hoje, tá? Com os alunos que eu entrevisto, que a gente traz para a companhia também. Eu brinco, obviamente, que você pode ser um aluno sensacional no Brasil, você pode ser um aluno sensacional lá fora, mas a experiência de você estar, né, às vezes longe dos seus pais, você está indo para outro país, você está vivenciando outras culturas, e principalmente nessas faculdades lá fora, que existem uma pluralidade de culturas, de pessoas, e isso contribui muito para o desenvolvimento e para a maturidade do aluno, do profissional. Então, até quando a gente faz entrevistas, isso fica super claro.
Eu brinco, eu não tinha tanta essa clareza quando eu vivenciei, né? Eu acho que isso você vai Sim, percebendo com o tempo, mas hoje, sendo entrevistadora, eu vejo muito isso. A diferença que faz o nível de experiência, de vivências diferentes que os alunos tiveram, né, lá fora, as oportunidades, porque o sistema internacional ele incentiva muito isso, né? Aprendizado através de experiências, de diferentes. O curso, muitas vezes, é muito mais amplo, permite a pessoa isso, explorar, se conhecer um pouco mais, e, né, o extracurricular também é muito forte, seja isso. Tem muita o oportunidade lá. esporte, é muito importante na faculdade, e isso tudo te ajuda no processo de autoconhecimento. E quando você vai iniciar a sua jornada profissional, isso me ajudou muito. Mesmo eu não sabendo a área que eu queria, é, você passa por essas experiências de liderança, de estar em clube, de ter outras vivências que no final do dia contribuem bastante para Sim. a carreira profissional, principalmente quando a gente fala a gente fala muito de soft skills, né, de empatia, de colaboração, são coisas muito importantes hoje na Ambev, e que quando você tem essa vivência, isso contribui, né, isso desenvolve, Com isso certeza. aflora essas competências. E viver tudo isso nos Estados Unidos, eu acho que contribui muito para o autodesenvolvimento, mesmo a gente, às vezes, não sabendo o que, de fato, a gente quer fazer na nossa carreira. Tem alguns alunos que já sabem, alguns ainda estão se descobrindo. Sim, Eu já fui aluna no exterior, também passei por isso, então eu acho que é super importante aproveitar todas as oportunidades que tem nos Estados Unidos, em questão de extracurricular, networking e tudo mais. E qual que você acha que é também a importância para os alunos de estagiarem, fazer programas de Summer International aqui no Brasil, para o progresso deles, autoconhecimento? A Ambev, por exemplo, tem um programa específico para isso. Qual que é a importância que você vê nisso? não, assim, extrema, porque principalmente é fácil às vezes não se perder a palavra, mas você ir se encantando com muitas coisas. E isso aconteceu comigo também. Quando eu estava lá fora, eu fiz esse curso de relações internacionais, mas eu fui fazendo literatura russa, eu fui fazendo futuro da água, metafísica, e você vai se encantando várias coisas, isso é ótimo, assim, eu super incentivo pesquisar, se envolver, mas às vezes é importante se conectar também com o lado profissional e começar a entender como é o mercado, como é que as coisas funcionam em uma empresa, até mais para ter mais clareza na hora de se inserir no mercado de trabalho. Você também vai te dando também, porque a palavra aqui, eu falei já umas 30 vezes, maturidade, né? Porque você vai se conhecendo. Será que eu gosto de um mercado financeiro? Será que eu gosto de uma empresa de bens de consumo? Será que eu gosto? Eu fiz um estágio na Embaixada Brasileira. Eu percebi que eu não queria ir para o setor governamental. Foi aí que eu entendi. Se não fosse aquele estágio, se não fosse aquela experiência, Não quer eu saber. não teria essa clareza. E isso te dá mais segurança na hora de entrar no mercado de trabalho e até te falar também, eu gosto disso, eu não gosto tanto disso, eu me identifico com isso, e de começar a traçar seus planos. Então, trabalhar, o ato de trabalhar, de construir, de agregar numa empresa é muito bom. A gente tem o Summer Internacional, eu participei em 2016, hoje eu toco o Summer Internacional aqui, para quem está fazendo graduação lá fora, e a gente aceita desde freshman, né, que é o primeiro ano, a juniors, e assim, a gente dá experiência para eles colocarem a mão na massa nas mais diversas áreas, então é super legal, eles têm uma oportunidade de ter uma autonomia muito grande no projeto, de projetos que realmente têm um impacto para a companhia. Eu lembro que o meu, na época, foi de hipersegmentação dos nossos supermercados de Que atendimento. Eu apresentei legal. para o presidente da companhia na época, eu tive essa chance incrível, na época era o Bernardo Pito Paiva. E assim, eu me senti o máximo, né? Eu tinha 20 anos de idade, não era nem formada, fazendo um projeto que depois veio a moldar o plano de 5 anos da companhia, e eu Que apresentei para o legal. presidente. E assim, você começar a ter esse nível de impacto, e você pode fazer no primeiro ano de faculdade, você pode ter um summer Com certeza. no segundo, no terceiro. Então, você começar a ter esse impacto muito, muito cedo, até me ajudou. Por exemplo, eu fiz no meu junior year, quando eu voltei, eu percebi que seria legal ter uma aula de estatística, que seria ter legal Uhum. outras aulas para me apoiarem, porque depois, quando eu fosse entrar no mercado de trabalho, aqueles skills fizeram falta para mim no meu summer. Então, eu Sim. mesmo também fui me moldando e me regulando, isso me ajudou demais. Então, e depois, né, depois virar full time, depois vim como trainee,
o que abriu a porta foi o Summer. Esse networking, que também é muito importante lá É fora, é importante aqui importantíssimo. também, ajuda Exato. demais. E ainda mais, assim, que as férias lá do exterior são 3 meses, é muito tempo. Então, assim, ficar parado de férias mesmo é bom para descansar e tudo mais, mas acho que é muito importante os alunos entenderem que, de fato, é muito legal participar dessas oportunidades, mesmo que não seja participar de uma empresa, talvez que não seja muito dessa área, mas é importante, como você mesmo falou, entender o que você também não gosta. Isso faz muito parte do seu crescimento, porque se você deixa de viver essas experiências, você chega no final ali extremamente perdido, sem saber para onde você aplica, com quem você fala, e só de estar fazendo networking é muito legal mesmo, é muito importante, porque você vai conhecendo pessoas, se descobrindo, conversando. E entrando mais na parte da Ambev, o que a Ambev busca em jovens recém-formados e até mesmo em jovens que estão ainda cursando a faculdade? Obviamente são duas épocas diferentes, mas começando primeiro com recém-formados, o que vocês buscam nesses jovens? Bom, eu acho que assim, acho que a forma mais até prática de dividir é falando dos próprios valores que a gente tem ressaltado aqui dentro. Quando a gente fala nosso presidente, quando ele apresenta para a gente tem que falar de 3 coisas muito importantes, que é visão a longo prazo, então uma pessoa que venha para construir, ajudar a olhar para o futuro, né, que tenha esse olhar provocador, colaboração, Legal. então pessoas que consigam colaborar como time, é muito importante para a gente que trabalhar juntos. Então, a gente tenta, né, identificar isso, ver se as pessoas realmente conseguem trabalhar em equipe, aqui isso é um valor super importante. A gente também fala muito de escutativa, de ouvir, de conseguir ouvir o próximo, e eu brinco que, né, isso tudo é muito importante. Além disso, você precisa de pessoas que tenham proatividade, sejam pessoas que tenham força de vontade, que queiram fazer acontecer. Isso tudo meio que combina em um perfil que se dá muito bem aqui dentro, porque tem muita coisa para fazer. Eu brinco, isso eu falo que eu brinco porque sempre acontecendo muita coisa, tem muito projeto, tem muita oportunidade, uma empresa que está sempre se transformando, agora principalmente quando a gente fala de transformação digital, de novos negócios, tem o Zé Delivery que entrega na casa das pessoas, né? A gente está sempre se provocando a novas coisas e é importante que a gente tenha pessoas que tenham esse mesmo espírito aqui dentro. Legal. E aí você perguntou, né, dos jovens quando eles são mais novos. E eu até quando a gente passa para os gestores isso, é uma coisa que a gente distingue. O que a gente espera de um summer que ele é um freshman? O que a gente espera de um summer que é um sophomore? O que a gente espera de um summer que é um junior? Obviamente, a cobrança é diferente. Um freshman está começando a descobrir. Não teve experiência profissional antes, muito difícil que tenha tido, né? Uma pessoa que está ali para conhecer, para se identificar com a cultura. O sophomore não, normalmente já vai vir com algum tipo de experiência, um pouco mais de bagagem de faculdade. E um junior já é uma pessoa que tem muito mais maturidade, já é uma pessoa que a gente olha para depois uma contratação a longo prazo, né? Para contratar full-time para a empresa. Então, até nisso a gente entrevista avaliando de forma diferente, porque as pessoas vão trazer... É muito, né? Porque é diferente. E elas vão ter coisas diferentes para oferecer. E a gente sempre fala muito do Summer, e eu dei uma dica para os Summers que entraram. Qual é o papel do Summer aqui dentro, né? O que é que ele tem, o que é que vai fazer ele ser bem-sucedido? E aí eu coloquei lá as palavras, né? Proatividade, a pessoa se organizar com o tempo de Summer, né? Ela ter uma comunicação com o time, principalmente no mundo virtual. Você tem que estar disposto a mandar um e-mail, a conversar, a se conectar, porque, né, principalmente agora, que não é simples que você vai na mesa de alguém, chama a pessoa e fala, vamos tomar um café. Você tem que ter isso virtualmente, que requer um pouco mais de proatividade, requer marcar um horário. Então, para ser bem sucedido no Summer, você tem que né, ter esse esforço, ter essa proatividade, tem que ter essa organização, porque como você vê também, 2 meses passam super rápido. Eu brinco que normalmente o começo é um pouco mais devagar e depois voa, principalmente quando você está fazendo as coisas, né? Está montando um projeto, está se organizando. Então, são uns skills, né? Obviamente, a gente entendendo o nível de maturidade que é diferente em cada ano.
Legal. E em questão de formação, como que a Ambev olha isso? Vocês consideram que vocês procuram alunos de certas formações, ou vocês são super amplos quanto a isso? Você acha que as empresas hoje em dia elas se importam muito com a formação, elas olham um pouco para isso? Porque eu acredito que alguns alunos às vezes até deixam de aplicar para certas empresas porque eles acham que determinado curso não é aplicável para a empresa. E eu vejo que até hoje em dia, para o Summer International, muitas das empresas não colocam nem como pré-requisito o que você está fazendo. Eles querem, de fato, trazer essa visão que o aluno tem do exterior para o programa aqui e para se conhecer e para se desenvolver. Como que você vê isso, essa questão de formação? Vocês olham muito para isso ou pouco? Assim, muito pouco. Sinceramente, não tem restrição. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou um ótimo exemplo disso. Eu fiz relações internacionais, eu entrei em vendas Exato. e depois eu fui para people. Assim, não sou psicóloga, então, assim, completamente diferente. E minha chefe também é do RI, fez relações internacionais. O diretor da área é engenheiro. Então, não tem muita regra, não tem muita restrição em relação a isso. A gente entende que as pessoas entrando aqui dentro se desenvolvem, a gente consegue capacitar, treinar. Às vezes, aí, em muitos casos, eu sinto que outras empresas também são super assim, vão ter casos específicos, né? Tipo assim, se você tem um summer na área de engenharia, do supply, que é nosso mundo cervejeiro, pode acontecer que faz mais sentido contratar uma pessoa que fez engenharia. Então, a gente tem alguns summers engenheiros, mas quando a gente tem summer engenheiro, a gente tem summer que fez psicologia. Inclusive, outro dia, a gente estava com a vaga para um summer na área de saúde mental. E a gente foi atrás de um summer que tinha feito psicologia. Acontece, raramente isso acontece, mas a gente tem as mais diversas formações aqui dentro. Isso não restringe muito alguns casos específicos, sim, mas você quer seguir uma carreira mais técnica, isso tem espaço também. Mas não é porque você fez um curso, você fez outro, que você não teria lugar no summer da companhia. Ainda mais uma empresa como a Ambev, que tem 32 mil funcionários, das mais diversas áreas. Então, eu tenho desde a área de tecnologia, então tenho summers que fizeram ciências computacionais, as summers que fizeram marketing, estão na área do marketing, e as summers que fizeram engenharia, estão na área de engenharia. Então, é muito do que você gosta também, né? Do que você quer trabalhar depois. Tem espaço para todos os tipos de formação. E isso não é. Eu acho que assim as possibilidades que se formar no exterior, que estudar no exterior é dada, assim, da grade curricular, ela é muito ampla, ela é muito diversificada. Então, eu acho que isso ajuda muito na construção do perfil do aluno. Isso ajuda muito também, eventualmente, nas empresas, entrar na empresa, porque, assim, ele não fica só focado em somente uma área, não, ele é muito exposto a outras áreas. Então, é muito legal também que os alunos explorem isso nas universidades, quando eles têm as general education e tudo mais. Sim, eu aprendi a programar na faculdade. Exato. As pessoas não sabem disso. Aprendi a programar. Assim, óbvio, eu não sou uma programadora hoje, Mas é o básico, né? Pelo menos tem uma noção. E aí o tem uma resto, noção de como funciona. E isso já abre a cabeça para outras coisas. Inclusive, eu lembro na época do Sabbath Summer, tinha um trainee que ele estava tocando um projeto de programação. E ele dividiu comigo, eu consegui entender, e isso foi super legal. Que legal. Porque já expande a forma que você pensa, a forma que você vê o mundo. Eu sei que, assim, eu poderia ir para outras áreas aqui também na companhia, isso é super legal. Então, eu super recomendo também explorar, façam outros cursos. Eu falei, né, eu fiz Relações Internacionais, mas eu fiz Estatística, eu fiz Ciências Computacionais, eu fiz Literatura. Então, isso é muito rico, porque você começa não só a aprender uma coisa, né, você começa a saber estudar, saber aprender, e começa a desenvolver também uma visão de mundo, né, que é super importante e as empresas hoje valorizam demais. Muito, muito mesmo. E também entrando na parte do que as empresas também valorizam no aluno. Eu acho que tem muitos alunos que ficam muito preocupados em, eu vou para o exterior, eu quero muito estudar em uma universidade muito conhecida, por exemplo, uma Ivy League. E eu acho que cada universidade tem um perfil exato para cada aluno. Então, você não vai necessariamente ser bem sucedido por estar indo para uma Ivy League, óbvio que você com certeza vai ser,
mas assim, tem universidades que alunos vão que elas não são tão conhecidas aqui pelos empregadores. Como que você e o pessoal da Ambev também vê isso? Eles olham somente para universidades que são super conhecidas e renomadas nos Estados Unidos, no exterior, no Canadá, no UK, ou não? Assim, essa pergunta é ótima, porque acho que principalmente no Brasil, e que talvez as pessoas que não conheçam tanto o sistema, acabam, é normal você se sentir atraído pela palavra Ivy League, e você se sentir atraído pelas essas faculdades que têm grandes nomes. Só que a verdade é que tudo depende do papel que você ocupa na faculdade, da sua trajetória, do que você faz com suas oportunidades. Então, eu conheço pessoas que foram, não para Ivy League, mas foram para faculdades que, às vezes, as pessoas nem conheciam o nome aqui no Brasil, com 90% de bolsa, 80% de bolsa, e tem histórias de protagonismo. Então, acho que o que importa muito para a gente é que você seja protagonista da sua história, que você aproveite as suas oportunidades, que você vá além do que foi dado para você. Então, isso pesa muito mais no processo seletivo. A história, o percurso, a jornada que você teve para chegar ali, sabe? Como você valoriza as suas experiências, as oportunidades que vocês tiveram lá, entendeu? Você está lá, você está num clube, você está transformando, você está criando alguma coisa, independente se essa faculdade é Harvard, ou se é um Ivy League, etc. Porque, para mim, um aluno que foi para Harvard e não conseguiu né, participar ativamente, não se envolveu com a comunidade, não construiu uma história lá e vai só porque foi para Harvard, não é isso que eu valorizo como empresa. E essa pessoa não necessariamente vai passar, não é isso que faz ela passar aqui na Ambev. É muito mais a trajetória dela. Eu acho que isso é um ponto super importante. A gente não corta faculdade, a gente tem exames de diversas faculdades ao redor do mundo, desde, né, Estados Unidos, Europa, e isso não restringe. Inclusive, é um ponto que eu sempre tento me questionar. E sempre manter, né, provocando, né? Quem realmente vai ter sucesso aqui dentro? Quem são essas pessoas proativas? Quem são essas pessoas que estão fazendo acontecer? E assim, você pode ser uma pessoa em Harvard que talvez não encaixe no perfil, ou talvez não encaixe no perfil da Ambev, ou encaixe em outro perfil de outra empresa. Então, não é necessariamente uma coisa equipara a outra. Como acho que você mesmo falou, Nick, tem pessoas que cada faculdade, às vezes, vai ter um estilo de aceitar, né? Eles vão ver lá o application, né? O processo seletivo, e eles vão escolher pessoas que eles acham que tem um fit com a escola. Isso não necessariamente é porque, né, uma pessoa melhor que a outra, faz mais sentido. E eu brinco sempre também, não adianta escolher uma escola pelo nome, e você vai, às vezes, para uma escola que você não gosta de um lugar de muita gente, você gosta de uma escola menor, aí você quer ir para uma escola com nome porque ela tem 20, e aí ela tem 20 mil pessoas. Você não gosta do frio, você fica triste no frio, mas você vai para você vai para Princeton, sei lá, você vai para Yale, que faz frio. Então, assim, você tem que também entender o que faz sentido para você e aonde é que você vai ser feliz, aonde é que você vai conseguir aproveitar, ter as oportunidades. Às vezes, para você é muito importante começar a trabalhar muito cedo. Northeastern é uma grande faculdade para isso, porque tem muito co-op. Então, acho que tem que ter mais esse autoconhecimento na hora de escolher a faculdade, também é muito importante, porque no final do dia não é o nome da faculdade que vai te garantir um emprego, é muito mais o papel que você tem e o papel que você, né, vai performar nas oportunidades que você recebeu dentro daquela faculdade. Muito legal. Excelente feedback mesmo. Acho que é muito importante, pessoal, começar a entender isso desde então, até para os alunos que vão aplicar agora, ou para os alunos que já estão aí na faculdade. Mari, hoje a gente também fala muito sobre as soft skills, né? Ou seja, os comportamentos, habilidades comportamentais. Um candidato pode ser muito perfeito no papel, no currículo, ter notas excelentes, mas se não souber ser flexível, ter empatia, por exemplo, pode ser que ele não tenha que ele tenha algumas dificuldades na empresa, no seu trabalho. Então, me conta um pouquinho sua opinião sobre isso. Como essas habilidades podem impactar no mercado de trabalho e se elas podem ser desenvolvidas ou até melhoradas. Não, 100%, assim, é muito importante. Quando você está no trabalho, principalmente essas soft skills de colaboração que eu falei, né, de empatia, de conseguir trabalhar em time. Às vezes você vai ver uma pessoa no papel e ela pode parecer perfeita,
e ela não teve a oportunidade de desenvolver esses skills, às vezes acontece, tá? No processo, a gente se encanta, isso também, tem vezes que não, obviamente, você vai nas entrevistas, você vai pegando que a pessoa precisa ainda desenvolver isso, e talvez não seja o momento para estagiar, e a gente dá feedback para que ela possa desenvolver. Às vezes acontece que ela entra, a gente se encanta, a gente acha que pode desenvolver, e aí aqui dentro a gente percebe, né, que ela precisa de mais acompanhamento em relação a isso. É super factível desenvolver, eu acho que a própria experiência, por isso a importância da experiência, né? Você tem, às vezes, esse papel muito acadêmico, e aí vai ser no mundo profissional que você vai começar a ver a importância de colaborar, de se desenvolver com um grupo, de se colocar em projetos, você vai ver a importância né, de gerir um time, e isso você vai desenvolvendo, eu falo que mão na massa é a melhor coisa para aprender. Óbvio que na própria escola você consegue ir simulando algumas situações parecidas com o próprio mundo real, e aí você consegue, né, em clubes, tomando liderança nos próprios, né, projetos na faculdade, você já começa a simular o que seria na vida real, você já consegue, né, não precisa esperar para estar numa empresa para se desenvolver em relação a isso. Mas se colocar nessas situações é uma forma já de ir se desenvolvendo na própria faculdade. Depois, né, fazendo a importância de ter um summer para começar a entender isso e como isso se aplica na vida real, porque o ambiente profissional ele é diferente do ambiente escolar. Ele requer outras skills. Mas eu acho que as faculdades fora ajudam a estimular isso muito. Mas, assim, não é o aluno que vai passar, provavelmente, não é um aluno que só porque ele tem um 4.0, né, que é a nota máxima. Não é isso que vai me dizer que o aluno vai ser bom em um período de summer. Talvez se fosse um estágio muito técnico, uma coisa assim, eu vá me sentir, mas a gente não olha a nota aqui. Assim, raramente eu pego para olhar um GPA, assim, não, eu não me guio por isso. A gente tem um FIT, esse ano a gente fez, que cada ano muda, mas a gente fez uma prova de fit cultural, depois a gente foi para a entrevista, e nisso eu não gosto de abrir currículo, tá? Eu deixo a pessoa contar, eu olho muito pouco o currículo, olho muito mais o LinkedIn. Que legal. E eu não me prendo, eu não consigo lembrar a última vez que eu olhei o GPA das pessoas, assim, para mim não é isso que impacta, até porque cada formação vai ter um grau, cada faculdade tem um grau de dificuldade diferente, a forma de dar nota é diferente, a forma que a faculdade curva, se a pessoa está fazendo um curso de engenharia, às vezes é normal que o GPA esteja um pouco mais baixo, então acho que é muito mais de como ela tá performando e como ela está na faculdade, do que me apegar a esse currículo de nota perfeita. A gente não tem esse olhar. Eu tenho uma dúvida assim bem específica também nesse tema. Se porventura um candidato não tiver as hard skills, né, que são as habilidades mais técnicas, tão fortes, como vocês costumam pesar isso no processo seletivo, caso essa mesma pessoa sobressair muito nas soft skills, né? Se ela de fato mostrar que ela veste a camisa, se ela tem muita energia, que ela tá disposta a estar ali na empresa. Como que vocês pesam isso na hora de selecionar um candidato? Acho que o Sam assim, raramente a gente vai ter, como eu falei, né? Às vezes eu vou ter uma vaga ou um projeto muito específico que eu vou botar alguém para engenharia e o gestor vai ser um pouco mais técnico na entrevista, que a gente está procurando, às vezes, um skill. Mas, na maioria das vezes, isso zero impacta. A gente vê o Summer como um momento de aprendizado. Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu tinha aprendido a programar, mas eu não sabia mexer no Excel. Isso zero pesou na minha avaliação, porque eles viram que eu tinha uma habilidade de aprender. Então, o que mais importou para eles foi quanto era proativa em relação ao meu aprendizado. E viram que eu tinha uma multitude, uma pluralidade de skills, mas eu ia ter que desenvolver alguns aqui dentro. Como eu falei, né, depois me levou a estudar estatística, mas eu comecei a aprender estatística na Ambev. Eu aprendi a mexer no Excel na Ambev, porque eu tinha feito RI, e, né, não tinha, não estava com aqueles skills, contato com isso, sim. E isso a gente acaba ficando muito mais, a gente entende, né, que não necessariamente a pessoa vai vir com aqueles skills, que a gente vai ter um gestor que o foco é desenvolver o Summer, e às vezes ele até fala, para o Summer você vai precisar desenvolver nessa plataforma, vai se familiarizando,
E eles dão dicas, e isso é muito legal, né? Porque a gente entende que faz parte do processo, faz parte do aprendizado, né? Principalmente Exato. quando você tá iniciando, inclusive quando às vezes a gente contrata full time, a gente contrata para o trainee, a gente tem um trainee hoje focado para quem está lá fora, a gente treina a pessoa 7 meses antes de alocar ela. Caramba, Eu treinei bastante coisa. esse período. Então, Sim. tem todo um período de capacitação antes de a gente alocar, a gente colocar numa vaga de familiarização com a empresa, até para os SAMEs. Os que entraram agora, né, eles passaram alguns dias de integração, conhecendo as alta liderança da companhia, os Sim. mundos, porque é É muita muito coisa nova. importante isso. É muita coisa nova. E eu É, brinco, você não vai entender tudo em uma semana. Eu tenho 5 anos de empresa. tem Até que botar hoje a eu mão não na entendi. massa. Tem que viver. Não adianta. Não São tem, não tem jeito, milhões gente. de É um áreas, processo. 32 mil funcionários. É muita coisa. É muita coisa. Aí eu brinco assim, calma, a gente tenta passar calma nesse início de carreira, mesmo que eles se empolguem. Mas é muita coisa nova, e é normal, é tudo muito novo. É muito legal que vocês são super flexíveis e super abertos quanto a isso. Eu acho que isso é super, deixa até a pessoa mais tranquila e mais menos pressionada para poder, né, mostrar o que ela tem. E para o pessoal que está recém-graduando agora, o que você acha que é um dos principais erros desses jovens no começo da carreira deles? Você identifica alguma coisa em comum quando você vai entrevistar eles? Boa. Esse é um bom ponto. O que eu mais vejo, às vezes, é essa falta de autoconhecimento, né? Que, querendo ou não, a gente já espera um pouco mais, né? Quando a pessoa já está mais para o final ali da formação, quando ela já está entrando para o mercado de trabalho. Eu sempre brinco que tem que ter uma combinação de coisas, né? Ela tem que ter um autoconhecimento, ela tem que ter conhecimento da empresa e ela tem que também ter uma visão crítica de mundo. E aí você junta essas 3 coisas, a pessoa performa bem na entrevista. Se falta com um desses, acaba que ou parece que ela não teve interesse na companhia, ou parece que ela não desenvolveu tanto a visão crítica, né? E depois, para agregar aqui dentro, isso levanta dúvidas, né, na hora de contratação. E o autoconhecimento, que eu normalmente acho que as pessoas vêm... elas trabalham bastante nisso, os Estados Unidos ajuda também, a Europa, a faculdade fora ajuda, trabalha muito nisso, na parte da entrevista, mas quando não vem com um desses pilares, não funciona. A gente normalmente na entrevista não flui, ou vai, né? Porque as perguntas permeiam por esses 3 pilares. Elas vão, né, sobre você, elas vão sobre visão crítica sobre a Ambev, depois elas vão tateando sobre mundo, né, tendências, mercado, e é sempre importante. E o que acontece é que às vezes eles se preparam muito para 2 pilares e não para um. E aí o que acontece é que acaba pecando. E o que também eu vejo bastante, às vezes as pessoas, né, elas por não terem vivenciado essas experiências durante a faculdade, ou não terem feito um processo de networking, elas aplicam para muitas coisas e acabam perdendo o foco. E aí você não consegue se preparar no nível de profundidade que um processo seletivo desse precisa. Porque quando você vai aplicar para um trainee Ambev, seja um trainee internacional, seja um trainee nacional, ele é super concorrido. Então, você vai ter pessoas que realmente querem aquela vaga, e isso transparece. Você consegue ver quando a pessoa está empenhada, quando ela procurou entender a vaga, quando ela se conectou com você. Eu brinco, eu comentei até com vocês outro dia, que a pessoa começa a aparecer muito para mim, né? Ela começa a participar dos calls da Ambev, eu começo a ver ela no LinkedIn, você começa a ver essa movimentação, e isso é muito importante. E é um erro também que acontece muito agora no mundo virtual, porque não está tendo evento presencial, tá? As pessoas não sentem isso. Isso ainda acontece, mesmo que virtualmente, essa visão de ter a pessoa presencial. Então, isso é muito importante quando você está aplicando para um processo, né? Você está participando de um processo com a empresa, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Porque a gente pensa que o mundo virtual mudou muita coisa, ele abriu muitas portas, e, inclusive, ele facilitou essa presença, né? Ou talvez você precisaria estar físico, talvez não conseguisse ir. Eu espero que as pessoas consigam ir mais. Então, também tem que ter essa conexão com a empresa. Tem que se adaptar mais... e... Legal.
marca o recrutador. Por mais que eu me perguntava, será que a pessoa percebe? Será que ela realmente tá vendo que eu tô aqui, né? Que eu tô interessada? Mas eu vi que sim, hoje faz diferença. Quanto mais eu vejo uma pessoa, né, participando, envolvida, motivada, na hora de escolher alguém, isso faz a diferença. Então, acho que também é um erro comum de você esperar muito tarde, ou esperar, eu só vou fazer isso quando eu for aplicar para a Ambev. Não necessariamente. Já pode conhecer as pessoas, já Perfeito. pode se conectando. E principalmente quando você chega no final, no último ano, você ter criado essas conexões vai até te dar mais tranquilidade. Porque às vezes na hora de procurar um trabalho vai entrar aquela afobação, né? Eu quero achar, será que eu vou conseguir meu trabalho? Óbvio, eu já vivi essa ansiedade, mesmo na Ambev, na hora do Summer, eu vivi essa ansiedade, normal, mas quanto mais você vai se preparando, quanto mais você vai se conectando, quanto mais leve, quanto mais natural fica para a carreira, né? Para o futuro, eu acho que Legal, Mari. Então, entrando um pouquinho nesse cenário da pandemia, né? Você acredita que os alunos que estão se formando agora, ou até mesmo os alunos que estão agora no exterior, vão ter algum impacto negativo no processo de seleção das suas carreiras? Você acredita que esses podem ser vistos de uma maneira menos preparadas para um processo? Ou você acha que isso pode ser recuperado futuramente? Acho que é mais um pouquinho do que você estava falando, mas assim, acho que existe muito da questão de adaptação, né? Mas a pandemia está aí, e eu acho que tem que ter uma adaptação. Mas você acha que isso pode afetar esses alunos que quando entrou ano passado, por exemplo, eles foram muito impactados diretamente quanto a isso? Você acha que isso pode impactar na formação deles ou no processo seletivo? Eu acho que tem um lado, obviamente, que está presencialmente ajuda, quem teve que ficar online, né? Óbvio que é diferente, mas a pandemia traz um desafio. E como tudo na vida, um desafio faz a pessoa crescer, faz a pessoa ter que se adaptar, faz ter que lidar com frustração. Isso faz parte do crescimento. Eu acho que o que a gente fala muito aqui dentro é que a gente não quer ouvir uma história completamente linear, sabe? Porque tudo deu certo. A pessoa chega aqui, mas você teve alguma frustração? A gente aprende com frustração, óbvio. Meu pai brinca, é sempre melhor aprender com os erros do outro. Mas, assim, faz parte do processo de crescimento. E a pessoa ter vivido essa frustração de não ter ido para os Estados Unidos quando ela imaginava ter ido, de ter que fazer aula online, de ter que se adaptar, de ter que entender o mundo. A adaptabilidade é um dos skills mais importantes quando a pessoa entra aqui. Ela vai transitar, ela vai fazer projeto, o mundo muda muito rápido, e o mundo está sendo mais rápido, e o mundo virtual é mais rápido. Então, a pessoa saber lidar com isso, saber aproveitar e tirar o máximo disso, é um skill, é uma coisa que eu vou olhar e vou admirar nas pessoas que conseguiram transitar por isso bem, né, na geração dessa pandemia. Então, quem teve que vencer esse obstáculo, para mim, vem com esse plus, no sentido, né, que se você saber aproveitar, óbvio que tem a importância do presencial, mas a pessoa indo depois para o presencial, ela vivendo isso, que ela viveu 3, ou ela viveu 1 ano, ou ela viveu 2, assim, você consegue aproveitar o período lá fora, entendeu? Eu me imagino, será que teria sido muito diferente os 4 para os 2? Já é bastante tempo para se desenvolver, para viver o mundo lá fora, para viver, né, um período sozinho, descobrindo outra cultura, trocando com outras pessoas de outros lugares. Então, eu acho é só a forma de ver, a forma de enxergar isso e como lidar com isso também que acaba impactando e depois como as pessoas vão se formar e tal. Eu não vejo, eu vejo por um lado assim que podem sair várias pessoas muito resilientes e adaptáveis nesse período. Legal. E, Mari, que dicas que você daria para os alunos que estão cursando a faculdade agora e ainda não fizeram o seu primeiro estágio? Boa. Eu brinco isso que eu fui fazer meu primeiro estágio lá na embaixada, trabalhei na faculdade, fui para a embaixada, e eu muito cedo, minha irmã foi para a faculdade logo, ela é 5 anos mais nova que eu, e ela também teve essa experiência de chegar lá, e no freshman year dela, eu já, tipo, Bia, vai procurar, se joga, sabe? Não fica com vergonha de conversar, de procurar, de buscar. E uma coisa que eu sempre reforço, muitas pessoas às vezes não procuram trabalhar no primeiro ano, e às vezes é mais difícil trabalhar no primeiro ano, mas se você já começa a se conectar com o recrutador desde o seu primeiro ano, se você já começa a entender como funciona o processo, e muitas vezes se você tiver a oportunidade de conseguir, minha irmã na época, primeiro ano dela estagiou na BTG,
que também tem aqui no Brasil, né? Tem outras empresas que têm summits no Brasil. Uhum. Isso já, a experiência que sai disso, ela, por exemplo, nesse primeiro ano, ela, olha aqui, eu roubando a história dela, se ela estiver me assistindo, um beijo, Bia. Mas o que é legal é que, tipo assim, ela se conectou com pessoas do Citibank e ela vai fazer o segundo estágio dela no Citibank. Legal. Então, eu acho que é legal dividir isso, porque eu não sabia tanto quando eu cheguei na faculdade, não estagiei no meu primeiro ano, eu fui me voluntariei no hospital, um período super curto, foi, né, na época eu me dei conta, já não tinha mais trabalho, eu não participei de processo, fui aprendendo o meu processo do segundo ano, e aí encontrei um trabalho e tal, mas eu não sabia. E a importância de você já começar a procurar ativamente, se você já conhecer, se você já se conectar. E eu tentei aconselho, estou dando o mesmo conselho que eu dei para minha irmã, que eu dei para ela quando ela começou a carreira dela, de se conectar, de olhar as empresas, de conversar, de começar a entender, de ir para os coffee chats que tem, né, que as empresas fazem, e ir aproveitando, porque eu sei que é, poxa, já primeiro ano, mas a importância das conexões que você cria já desde o início é super rico e vai te ajudar no resto da sua carreira e depois para você ter mais maturidade nos próximos processos que você prestar. Legal. E para os recém-graduados, que dicas que você dá para o pessoal que acabou de se graduar em maio? Esse digo, calma. Eu imagino um momento de ansiedade, e eu sei que às vezes isso consome, né? Você só fica na sua cabeça. Eu lembro que na época eu só respirava e dormia pensando em processo seletivo, e aquilo, acho que tem que ser muito objetivo, muito proativo nesse primeiro momento, né? Faz uma reflexão pessoal, né? Foca no seu autoconhecimento, foca naqueles processos que realmente você sente que tem uma conexão com você, né? Então, eu sei que não é fácil, eu também não vou falar que eu fui super evoluída quando eu prestei, mas se conectem. Por exemplo, eu acho que a gente conversou sobre isso também, né, Nick? Que uma pessoa indo se recém-formar de Georgetown viesse me abordar no LinkedIn para conversar, para trocar uma ideia, eu estaria super disposta a passar 30 minutos, uma hora conversando com aquela pessoa, ajudando. E eu sei que várias pessoas fariam isso. E às vezes, e aquela dúvida, né? Por onde começar? E começar com pessoas assim, que talvez foram para sua faculdade, que talvez tenham carreiras que te interessem. Eu também hoje, fazendo hunting, né, que eu faço essa busca proativa, eu faço muitos papos proativos. E eu converso, eu recruto para vaga de diretor. As pessoas que eu chamo para conversar proativamente, diretores de outras empresas que topam trocar comigo. Então, eu comecei a perder esse estigma que eu tinha, que, tipo assim, sabe, não vou atrapalhar, não vou... Isso é muito importante. A pessoa não vai ficar ofendida se você mandar uma mensagem legal. No máximo, ela vai dizer que não pode. Na maioria das vezes, ela vai ou tentar arranjar um outro horário, jogar para frente, tentar se responder de alguma forma. Então, eu acho que eu diria muito isso, sabe? Não se cortem antes de tentar, antes de se conectar, antes de conversar. E usem essas pessoas, e usem esse network até que estudar fora proporciona, para inserem no mercado. Sabe, faz parte. Então, acho que é uma dica que eu dou também, muito que legal. Tive que ressignificar, porque também para mim era um bicho de 7 cabeças eu mandar uma mensagem para alguém profissional, assim, me sentia super constrangida. E hoje eu vejo, estando do outro lado da mesa, que não tem razão para isso, Que mostrar sabe? interesse, sim. Se mandar uma mensagem Exatamente. legal, as pessoas recebem super bem. Muito legal. Muito legal. Mari, antes da gente encerrar, eu queria só que você passasse para a gente as informações do processo de Summer International que você tem. O Summer 21 agora, vocês já fecharam as inscrições, já estão no processo, né? Já estão fazendo o programa. Mas o Summer 22, logo, futuramente, vai abrir provavelmente as inscrições. Divide aí com o pessoal, com os nossos alunos, como que vocês estão se adaptando até na questão da pandemia, como que o processo de seleção está sendo feito, como que o programa está sendo feito também, está sendo à distância, está sendo remoto, está sendo presencial, e também fala um pouquinho das oportunidades de vagas efetivas que vocês têm também. Boa. Então, hoje, a gente, né, como você mesmo pontuou aí, a gente está no período de Summer agora. Então, a gente recebeu, segunda-feira, a nossa turma de Summer, são 27 Summers, undergrad, que a gente chama, né, que estão fazendo graduação fora. E a gente tem 4 Summers MBAs, que estão fazendo um MBA lá fora.
Então, isso também é uma coisa que a gente tem aqui dentro. Normalmente, os processos abrem agora no segundo semestre, lá para setembro. Normalmente era lá para outubro, esse ano a gente talvez comece um pouco mais cedo, então é bom prestar atenção aí um pouquinho antes. A gente publica no nosso site, a gente divide com nossos parceiros, então é sempre bom, né, seguir a Ambev, estar atento. A gente também se conecta muito com a Brasa e com outras instituições, e a gente faz muito talks, a gente divulga, eu boto no meu LinkedIn também, quando a gente está com o processo seletivo aberto. Legal. E a gente vai abrir, né, nesse segundo H, que a gente chama esse H2, essa segunda parte do ano, é quando a gente abre todos os nossos processos. Seja do trainee para começar no agosto do próximo ano, então a gente faz um processo, assim, já levando em conta o período de formação de quem está fora, que a gente sabe que acontece um pouco antes. Então a gente tem um trainee que eu falei, né, que é quando a pessoa vai fazer um full time, ela vai vir, depois de se formar, trabalhar com a gente, inicia em agosto, são 7 meses de treinamento. A gente tem o Summer, que também abre nessa mesma época, para quem está fazendo faculdade fora, e como eu falei, não tem limitação se é freshman, se é sophomore, se é junior, independente de que ano você tiver. Legal. E a gente tem um MBA, tanto de Summer, quanto full-time. Então, a gente tem também, para quem está graduando do MBA, oportunidades também para virem full-time com a companhia. E os 2 períodos de Summer, MBA e undergrad, né, de graduação, dura um período de 10 a 12 semanas no meio do ano. E está sendo todo virtual, né? Antigamente ele era presencial, mas nesse ano e no último ano tem sido virtual, até pela dificuldade de algumas pessoas de voltarem dos Estados Unidos, de voltarem, né, os Estados Unidos fechado, da Europa também, tentando ser muito flexível em relação a isso. Tem algumas pessoas que estão no Brasil, voltaram, tem outra, às vezes, que quer trabalhar daqui, isso tem sido alinhado diretamente com gestores, mas, na sua maioria, virtual, as pessoas, assim, como elas se sentirem confortáveis, né? Acho que a gente fala que é o mais importante, se sentirem seguras. E é isso. Não sei se Muito alguma outra legal. informação... E normalmente também a gente divulga para os nossos alunos, né? A gente vem conversando nesses anos, a gente também faz a divulgação, então, pessoal, sigam eles nas redes, fiquem atentos. Brasa também é um lugar muito legal para vocês seguirem e verem oportunidades. Então, vamos abrir um pouquinho para perguntas e respostas. Quem tiver dúvidas, eu estou vendo que algumas pessoas já começaram a mandar algumas dúvidas aqui no Q&A. Podem mandar suas perguntas, a gente vai selecionar algumas antes da gente encerrar daqui 10 minutinhos. A gente recebeu a primeira pergunta, foi de um aluno que perguntou como um freshman na universidade poderia participar da Ambev. Você acabou de responder, sim, pode, fiquem à vontade para se inscrever. Teve uma pergunta que acho que é legal aqui. O programa é apenas para maiores de 18 anos? Sim, a Ambev a gente contrata por ser uma empresa que trabalha com cerveja, a gente só contrata maiores de 18 anos. Esse é um bom ponto. É um bom ponto. Normalmente, eu tenho alguns freshmen que têm 17, e aí vai ter que esperar para um segundo ano. Quem for para a faculdade é um pouco mais novo aí. Inclusive, eu fui com 17 para a faculdade, mas por causa do trabalho, né, tá ligado, querendo ou não, a um produto alcoólico, a gente só pode contratar com 18 anos mais. A idade vocês veem na hora que eles fazem inscrição ou na hora que eles estão fazendo o programa? Não, isso eles podem fazer o aniversário. Isso vem durante o processo. Durante o processo, tá ótimo. Teve a pergunta do Bernardo aqui. Ser tímido é algo muito ruim para talvez tentar entrar em um emprego? Não é ruim. O que eu falo, assim, existe, sabe, pessoas introspectivas, pessoas que são mais, né, que são mais... tem uma personalidade um pouco mais expansiva, isso não é um problema, só o que precisa praticar, e eu sempre... É como, da sua forma, você consegue se expor de uma forma clara e você conseguir mostrar seus pontos, né, fortes na entrevista. Então, acho que uma coisa... Não é um problema, não é zero um problema no emprego. Eu acho que as pessoas, às vezes, até têm esse estigma, né? Assim, só dá para ser na Ambev se você for sociável, se você gostar de cerveja. Não, zero, né? São 32 mil funcionários, tem várias pessoas tímidas na Ambev, como tem várias pessoas extrovertidas na Ambev. Exato.
É só o ponto, né, de, obviamente, às vezes uma pessoa tímida tem mais dificuldade com entrevista, às vezes é bom se preparar um pouco mais, porque isso ajuda você se saltar na entrevista e não ficar preso. Como entrevistador também, a gente tem algumas formas de deixar um pouco mais descontraído, para a pessoa Legal. conseguir compartilhar. Eu gosto de fazer como se fosse uma conversa, para que isso eu não perca um candidato, porque é uma pessoa que, às vezes, né, não tem essa tendência expansiva de só vir e falar 30 coisas. Eu tenho esse jeito, Sim. um pouco desse jeitão, mas zero, assim, acho que é só você saber trabalhar isso na hora de se apresentar, né? Que são skills que, assim, não necessariamente, eles não são, né, opostos. São Sim. skills diferentes, mas às vezes requer um pouco mais de trabalho, mas zero. É. Mas é muito legal você, como recrutadora, estar disposta a deixar a pessoa mais confortável. Eu já tive também muita timidez em participar de processo seletivo, eu lembro disso. E eu tive pessoas me entrevistando que elas eram, assim, pouco simpáticas. Então, assim, claramente eu deixei de mostrar algumas coisas no processo e tudo mais. Super. E eu acho que é super legal que vocês da Ambev procuram deixar a pessoa confortável. Acho que fazer uma bela diferença. A gente fala muito do Ah, processo humanizado. Tipo, isso, não adianta nada, não é bom para mim que você não consiga mostrar quem você é. Porque no final do dia, quem você é vai ser sempre o que vai acabar mostrando no tempo que você está aqui. 2 meses, 3 meses, você vai ser quem você é. com Não é 30 certeza. minutos, entendeu? Então, a gente sempre tenta, por mais que uma entrevista, uma fotografia, né? A gente sempre tenta ver o filme e deixar a pessoa confortável para conseguir dividir isso conosco. Legal. Próxima pergunta, Mari, você acha que o networking é mais efetivo do que aplicar para emprego online para conseguir um trabalho nos Estados Unidos depois de se graduar? Não, eles são igualmente importantes, porque não é só o networking que vai até você fazer você atravessar a porta, né? Você vai ter que... Exato. Algumas empresas trabalham só com networking, mas, por exemplo, a Ambev, independente disso, tem que aplicar para o processo e participar. Né, às vezes a gente se conecta com alguém e a gente insere ela no processo. Então, uma coisa caminha junto à outra. É um E eu combo, acho né? que ela é um combo. Então, tem que pensar nela como um combo, e quando você tá aplicando, o networking é o que vai fundamentar ali, né? Você está presente, você mostrar interesse. Porque se eu estou, vamos supor, né, o raciocínio de um recrutador, eu estou entre duas pessoas. As duas são, para mim, assim, excepcionais, escolas, Sim. né? Carreiras parecidas, estão envolvidos em clubes parecidos, skills parecidos, mas essa aqui entrou em todos os papos da Ambev. Eu vou dar preferência que Vai entrou em dar, todos os com papos da Ambev. certeza. Não é porque uma teve um GPA um pouquinho maior que a outra, ou porque uma teve uma experiência mais no currículo da outra. Se elas se demonstrarem ter skills páreos durante o processo, eu vou quem eu acho que está mais engajada com a companhia. Muito Então, legal. assim, só para também explicar, né? Assim, não é do nada. É, Existe todo um processo né, de você de estar sabendo a análise. companhia, você Isso, se envolver com a companhia. Então, isso é muito importante, visando juntos. legal. Próxima pergunta. Após a efetivação do candidato em uma vaga, como que funciona o fluxo dele na empresa? Oportunidade de cursos, crescimento profissional? Boa, isso é super interessante. Aqui na companhia, como eu falei, né? Eu tive um período de treinamento, então, obviamente, tem programas corporativos que você entra já em um programa de desenvolvimento, ou você pode entrar em uma vaga pontual. A Ambev é conhecida por ser uma empresa que valoriza muito os nossos funcionários e o desenvolvimento Uhum. deles aqui dentro. Inclusive, eu tenho uma par minha que cuida de desenvolvimento, de aprendizagem. A gente tem uma universidade Ambev, então a gente se preocupa muito com a capacitação aqui dentro, e o crescimento profissional é uma coisa que a gente também sempre foi muito reconhecido. Como eu falei, eu com 23 anos fui gestora. Então, a gente acredita muito em meritocracia, a gente acredita Legal. muito em desenvolver e esticar as pessoas, e, assim, eu não sabia, a verdade eu estava completamente assustada quando eu virei gestora. Eu olhei para o meu time, todos tinham mais tempo de companhia e todos tinham mais experiência na área do que eu. E Sim, muitos tinham e mais tempo de vida, tá? Eu era mais nova. Só minha estagiária, que era, tipo assim, 1 ano mais nova que eu. E tinha caramba. uns que tinham filhos, e aí você chega assim, né? Como é que você lida com isso? Mas você vai se encontrando como gestora. A companhia fez, propositalmente me colocou com um gestor que tinha 25 anos de Ambev.
Então, ele tinha mais tempo de Ambev do que ele E que tinha, do que eu você, tinha de verdade. vida. E ele foi meu grande mentor. Então, isso não foi por acaso, né? Me colocaram naquela posição exatamente porque eu sabia um papel importante e que ele ocupa até hoje como referência de liderança para mim. Então, a gente tenta fazer isso de forma complementar, tem programas de desenvolvimento, né? Eu tive a oportunidade de trainee, depois eu tive a oportunidade de mentoria. Então, dependendo do programa da porta de entrada, existem, né, formas padronizadas, mas aqui dentro a gente valoriza muito o aprendizado contínuo. Agora, a gente tem falado muito disso na empresa, de você estar sempre aprendendo, de você fazer cursos. A gente fez esse programa de desenvolvimento aberto para a companhia toda, uma jornada de aprendizado, que inclusive essa par minha estava tocando, e as pessoas com as 3 maiores pontuações vão ganhar uma viagem para o Vale do Silício. Então, também saber Nossa, valorizar o aprendizado, ter um MBA profissional, uma vez que você é sócio, minha chefe hoje é sócia, e está no MBA profissional pela Ambev. Então, tem inúmeras oportunidades, né? Mas também você vai trilhando, você vai buscando, também tem o lado proativo da coisa, que, como eu falei, proatividade é uma palavra muito importante para a Ambev, mas tem vários caminhos, isso também depende de como você decide trilhar sua carreira, mas é super legal, é uma coisa que tem bastante legal. aqui dentro, a gente desenvolve, tem carreiramento também. Bacana, bacana. A próxima aqui é bem legal também essa pergunta. Como podemos mostrar nossa visão crítica do mundo, como você disse, em uma entrevista de emprego? Boa. Isso é uma pergunta super interessante, porque às vezes as pessoas se prendem a só um mercado Ambev. Por exemplo, uma pergunta muito comum e aí dividindo aqui com vocês, que eu gosto de fazer, inclusive, já dando dicas aqui, tipo assim, quem você acha que hoje é o maior competidor da Ambev? A pessoa, às vezes, o primeiro instinto, e aposto que é o primeiro instinto de vocês, é me falar Heineken. Mas isso, assim, mostra que é uma pessoa que está vendo só bens de consumo. E como Entendi. empresa, eu estou tentando me transformar. Hoje, meu maior competidor, eu estou preocupada com a Amazon. Se a Amazon decide vir para o Brasil vender cerveja, e a gente sempre brinca muito de visão do consumidor, de estar o consumidor no centro, que quem vai tomar as decisões do futuro é o consumidor. Então, quem sabe mais do meu consumidor, quem tem mais informação sobre o meu consumidor, é meu maior competidor. Porque qualidade de cerveja de mercado, isso eu já tenho. Já Então, tem. aí você pega e me responde, não, Mercado Livre, Magalu, eu já começo a ver que você não está fechado naquele padrão de Aquele mundo. resposta, de Ambev. Então, você saber compartilhar um pouco sobre isso, você sempre abrir a sua cabeça para ter visão crítica, né? Assim, não focar só no mercado do Brasil. O que está acontecendo no mercado da China? Isso é a dica sempre que eu dou quando as pessoas estão prestando processo de trainee. O Brasil é um país de desenvolvimento. Ele está, né, e a gente vê que os países seguem tendências de mercado. Você pega os Estados Unidos, quais as tendências que estão rolando nos Estados Unidos? O que é que as pessoas estão bebendo lá? O mercado de bebida está mudando? Como é que está a tecnologia? Então, você não só, né, ir lá estudar cerveja, ou não sei o quê, ou só ler sobre isso, mas quando você for pesquisar, você realmente abrir sua cabeça para outros temas, sabe? Quando você vai entrevistar para a Muito legal. logística, quais são as dores da logística hoje? Não só numa empresa de bens de consumo, mas em geral. Como é que essa área está sendo desafiada? Então, você se fazer essas perguntas e você se questionar e você ler, e você está sempre conectado, isso na hora você vai acabar, a sua resposta vai ficar diferente. Então, acho que é uma dica que eu sempre dou na hora de você estar pensando, isso não só para a Bev, tá? Qualquer entrevista que você fizer, na hora que você pensa em pesquisar, não pensa só no padrão, sabe? Tenta ter uma visão crítica sobre aquele mercado, sobre outros produtos, como aquela empresa pode inovar. Será que aquela empresa está indo bem? Tipo assim, se você vai entrevistar para a Ambev, será que não vale? Isso, mas isso no nível um pouco mais de maturidade, tá, gente? Assim, uma entrevista mais high level. Mas você vai perguntar, tipo assim, a ação da Ambev, tem um tempo que não estava crescendo, agora começou a crescer mais. Por quê? Sabe, qual a tendência do mercado? Como é que o dólar afeta? Então, você está conectado com isso, você ter conhecimento do mercado, isso tudo, quando você vai entrevistar, faz a diferença. Dica valiosa demais, Mari. Muito, muito, muito legal. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer você, Mari, pela sua presença. Acho que o bate-papo foi super legal, super valioso. Espero que vocês, todos que estejam assistindo, também tenham gostado. E a gente fica por aqui, mas é isso. Mari, você tem alguma coisa a dizer para a gente encerrar aqui?
Não, só agradecer de novo, fico à disposição, quem quiser me adicionar no LinkedIn, Marina Isso, Cury, faço. fico à Legal. disposição, se quiserem se conectar, me adicionem lá. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelas Ai, que perguntas também, legal. foram É, ótimas. obrigada, gente. Que bom que vocês tenham gostado. Então, a gente fica em contato, Mari. Muito obrigada mais uma vez. E um abraço a todos. Boa Tchau, tchau, noite, gente. Boa tchau. noite.